A gentileza de um homem medroso muitas vezes pode esconder sua verdadeira grandeza, pois mesmo diante de uma impossibilidade de vitória, o gesto de entregar a sua vida em prol dos outros será sempre marcado na memória daqueles que protegeu. Mesmo assim, corpos e mais corpos são enfileirados por Sukuna, que não demonstra sequer um pingo de preocupação. Até quando esse loop infinito de Jujutsu vai durar? Com acontecimentos repetidos e sem impacto algum? Ou será que eu estou sendo crítico demais? Porém, embora algumas críticas precisem ser ditas, olha, esse capítulo até que teve umas partes boas, principalmente sobre o domínio simples e algumas interpretações erradas que o pessoal fez sobre o que Kusakabe nos demonstrou. E é nesse vídeo sobre o capítulo 254 de Jujutsu Kaisen que nós vamos abordar todos esses temas. Bora para mais esse vídeo aqui junto com o Mano Joe. E haters, o Mano Joe não para, papai. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen. Capítulo esse que não foi de todo ruim, pelo menos no meu ponto de vista. Consegui ver coisas boas ali, principalmente do Kusakabe, embora no final de tudo elas não tivessem o impacto que elas teriam se os personagens de Jujutsu fossem bem desenvolvidos. Pelo menos aqueles que estão morrendo nesse último arco. Antes de mais nada, já quero agradecer a Kaisen Backup e também a Gekko Scans por traduzirem o capítulo pra gente, e também agradeço a todos vocês que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo e até mesmo aqueles que estão deixando o famoso dislike, até porque o Mano Joe não liga pra isso, ele expressa apenas a opinião e os seus próprios pensamentos. E aí você decide o que você acha legal e o que você não acha legal, beleza? Por isso, agradecimentos feitos à parte, vamos direto pro nosso capítulo. Bom pessoal, nosso capítulo começa com o Kusakabe ativando o seu domínio simples para atacar o Sukuna, enquanto o mesmo fica parado. E aí então o Kusakabe explica mais uma vez pra gente que o domínio simples serve para anular o efeito garantido dentro de uma expansão de domínio, embora o domínio simples possa ser destruído conforme a pessoa, que no caso aqui seria o Sukuna, for atacando ali, no caso, o Kusakabe. E bom, embora ela não possa neutralizar a técnica amaldiçoada, a técnica inata, o feitiço inato em si, mesmo assim aquele domínio simples faz com que a liberação de energia amaldiçoada do Kusakabe aumente, enquanto ele enfraquece o poder das habilidades do Sukuna. Basicamente, pelas duas traduções que eu pude ver, tanto da Kaisen Backup quanto da Gekko Scans, essa diminuição parece se referir à emissão de energia amaldiçoada, ou mesmo que o ataque do Sukuna vai ser nerfado. Então basicamente, se um desmantelar ele vinha a 100%, agora ele vai vir a 70%. Apenas utilizando aqui um exemplo para que vocês entendam melhor. Dessa forma, o Kusakabe parte para o ataque e ele consegue ali se defender. Também porque no seu domínio simples ele coloca uma configuração, assim como a gente coloca em barreiras e tudo. Lembra daquela barreira que impedia que o Satoru Gojo entrasse ali na escola de Kyoto? Então, da mesma forma, o Kusakabe coloca isso no seu domínio simples para que todos os ataques que interfiram, que entrem direto no seu domínio simples, ele possa interceptar logo em seguida e de forma completamente automática. E essa é a vantagem dele no momento, porque antes ele tinha que ficar analisando os movimentos do Sukuna, dos seus braços e tudo, ao mesmo tempo que ele tinha que prestar atenção na liberação e quanto que o Sukuna estava soltando de energia amaldiçoada. E é aí então que ele recebe um ataque do Sukuna, ele consegue desviar, porque o ataque do Sukuna invade o seu domínio simples, e quando invade o seu domínio simples, automaticamente ali ele consegue se defender. Só que o Sukuna nesse momento tá muito tranquilo e até avisa pro Kusakabe: olha, você já sabe qual é o próximo ataque, não é? Então vem o ataque que corta o mundo, o Sukuna já tá se preparando para efetuar esse golpe, quando nós temos novamente um flashback, que é aquela parte de dramatização, ou então para mostrar ali que o Kusakabe ele é um grande feiticeiro. E aí nós vemos ali a Mei Mei e também o Nanami falando sobre, em questão de poder, energia amaldiçoada, esse tipo de coisa, eles são mais fortes do que o Kusakabe.
Só que mesmo que eles imaginem que o Kusakabe não os venceria, eles também não conseguem imaginar o Kusakabe perdendo. Por quê? Porque o cara é muito inteligente. E aí eles falam das suas qualidades, ao menos como um feiticeiro Jujutsu, porque a sua gama de conhecimentos e a sua análise da situação sobre o que fazer nesse momento, o que fazer naquele momento, é simplesmente muito bom. Seria o típico cara que em uma ilha deserta, como diz a Mei Mei, seria muito útil, porque seria uma pessoa que conseguiria analisar as coisas de forma imparcial, ao mesmo tempo que ele consegue ver a verdadeira realidade, se eles têm chance de vitória ou se eles têm chance de derrota, se preparando para todos os possíveis casos. E por causa do seu conhecimento e também utilização em técnicas de barreira, domínio simples, ele também consegue efetuar isso em uma luta. Por isso que nesse momento o Gojo fala que o grande trunfo do Kusakabe é o seu domínio simples, porque ele consegue utilizar sem efetuar um contrato. Esse contrato basicamente seria a mesma coisa que a Miwa faz. Para ela conseguir manter ali, ou pelo menos utilizar o seu domínio simples, ela precisa ter os seus 2 pés no chão, ou seja, ela não pode se mover na hora da ativação. Só que o Kusakabe, por ser tão bom, ele não precisa efetuar esse pacto, ele consegue ativar o domínio simples sem a necessidade dele. E como dito pelo Gojo, a extensão ou o alcance do seu domínio simples também é maior, tanto que a Mei Mei vai falar pra gente logo em seguida que o Kusakabe pode utilizar o domínio simples não como forma de contra-ataque, mas sim como uma forma ofensiva. Normalmente a gente vê a pessoa se defendendo com o domínio simples, como a gente viu o Gojo utilizando contra o Sukuna para evitar que o Sukuna o atingisse, esse tipo de coisa. Só que se nós notarmos bem, ele também pode ser utilizado de forma ofensiva, desde que você consiga expandir o alcance do seu domínio simples, que é algo que o Kusakabe consegue fazer. Por isso é nesse instante que ele aumenta o seu domínio simples para pegar ali o corpo do Sukuna e aí sim ele conseguir atacá-lo. Por quê? Porque o poder das habilidades do Sukuna, sua emissão de energia amaldiçoada, vão atrapalhar ali para que a sua força física seja efetuada no 100%. E por que eu disse força física? Porque os feiticeiros utilizam energia amaldiçoada para melhorar suas habilidades de força, de defesa e também de ataque. Por isso que quando o Sukuna vai efetuar ali os seus cortes, fica um tanto quanto nerfado, porque o domínio simples do Kusakabe prejudica sua emissão ou então o funcionamento da técnica amaldiçoada em si. Eu vi algumas pessoas falando que não, esse é um feitiço de expansão, que seria a mesma coisa ali quando o Sukuna utiliza o corte que corta o mundo. Mas não, isso não tem nada a ver, pessoal, porque segundo o próprio fanbook que se encontra nas minhas mãos, quando tem um feitiço inato, ele pode ter várias outras leituras, como o Nanami utilizou contra o Mahito, tá bom? Só que aqui no caso não se trata de um feitiço inato, e sim uma habilidade ali ou técnica secreta que não se encaixa em técnica amaldiçoada como feitiço inato. O que acontece de forma simples é, ele não expande nada, ele apenas aumenta a extensão do seu domínio simples, fazendo com que o Sukuna, é claro, seja nerfado porque ele está perto ali do seu domínio. O que seria normalmente um círculo só perto ali do Kusakabe, o Kusakabe expande, assim como o Sukuna também expande o seu domínio em uma larga escala como ele fez em Shibuya. Então é só isso de forma bem simples que aconteceu, galera. E é aí então que graças a isso o Kusakabe consegue efetuar alguns golpes ali em cima do Sukuna, tanto que corta ali um dos seus braços. Se a gente perceber ali nos quadrinhos, corta, tem uns braços ali que estão se recuperando a todo momento e depois corta ele novamente e tudo. A gente percebe isso, porque o Kusakabe desfere vários golpes ali de espada, vai cortando, só que uma hora quebra a espada. O próprio Nanami diz no flashback que ele não conhece ninguém que possa se esquivar daquele golpe, e o Sukuna não se esquiva realmente, leva ali os golpes, parece um tanto quanto preocupado, mas no capítulo inteiro ele passou mais uma sensação de tipo, cara, tô muito de boa, mesmo com o Kusakabe dando o seu máximo. Por quê? Porque o Sukuna está muito acima dele. De toda forma, mesmo quebrando a espada, a bravura do Kusakabe continua, então ele tira ali o seu casaco, passa na frente ali dos olhos do Sukuna para que ele não o veja, e a todo momento vocês vão perceber que o Sukuna tá tentando aplicar vários cortes e ele não consegue acertar o Kusakabe. Acerta o seu roupão, mas não acerta ele em si, porque ele é muito hábil em suas habilidades de artes marciais, então por isso ele vai utilizando ali o seu taijutsu para
ficar pum, 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 batendo o Sukuna ao mesmo tempo que desvia dos seus golpes, e toda vez que o Sukuna tenta efetuar um corte, ele não consegue. Nisso, o Kusakabe consegue dar um chutão no Sukuna, joga ele pra longe, os dois entram ali em um embate, e ele começa a pensar, putz, por que eu tô me esforçando tanto? Ah eu tô me esforçando pra caramba por causa do Yaga. Essa parte de dramatização, ela não ganha tanto efeito, já vou explicar o porquê, mas é uma parte legal pra gente ver o quanto o Kusakabe é gentil e como isso vai se relacionar à frase ali do Nanami, da Mei Mei e do próprio Gojo sobre ele. Porque mesmo com o Yaga morto, ele não precisaria fazer nada ali, o Yaga não o julgaria por isso, mas ele ficaria triste porque o Kusakabe, se fugisse, não estaria ao lado de todos os feiticeiros, não estaria ao lado de todas as outras pessoas. Então a gente vê ali a bondade do Yaga ao ponto de entender como é o Kusakabe, ele é um cara mais covardão, medroso, prefere continuar vivendo do que se arriscar ali com a sua vida e tudo, só que todos os alunos, todas as pessoas estão se arriscando e ele, como um adulto, também tem que fazer isso, e por isso que ele tá dando ali o seu máximo, tudo que ele pode, e essa é a verdadeira grandeza desse personagem, e mesmo sendo um cara fraco em comparação com o Sukuna, que é algo muito natural, consegue demonstrar através da sua atitude a sua verdadeira gentileza. E aí está a verdadeira grandeza de uma pessoa. Então foi bem legal de ver essa interação entre o Yaga e também o Kusakabe, lembrando que o Yaga ajudou muito ali o Kusakabe, principalmente por conta do Takeru. Vocês se lembram ali no arco e tudo, quando ele ajuda a irmã do Kusakabe, que é a pessoa que ele mais se importa nesse mundo, e por isso a todo momento a gente vê o Kusakabe, até mesmo naquela pose, desviando de todos os cortes do Sukuna. E é por isso que ele está se esforçando tanto, porque a sua gentileza supera o seu medo de morrer. E é então que o Kusakabe utiliza mais uma coisa diferente sobre o novo estilo da sombra, que é a sua lua nebulosa. Basicamente ele pega ali um pedaço da espada que estava quebrado e tudo, e praticamente utiliza ela como se fosse um laser e tudo, como se fosse a própria energia amaldiçoada materializada ali no restante da sua espada para poder atacar o Sukuna. Então a gente começa a ver algumas novas possibilidades com o novo estilo da sombra. Então que ele mira esse ataque no coração machucado do Sukuna, porém o Sukuna consegue segurar sua espada de boa e dar um fim no Kusakabe em mais uma cena off-screen, onde a gente vê apenas o corpo dele ali com 2 cortes e o Yui chegando para pegar o seu corpo em mais uma cena off-screen. Não mostrou o impacto que teve ali o golpe do Sukuna. E é então que o Yui ele acaba sendo pego de surpresa porque o Sukuna já tá irritado com aquele molequinho a todo momento aparecendo e pegando os corpos. E aí então quando ele tá pronto ali para matar o Yui, aparece o Miguel, de alguma forma consegue evitar ali o ataque do Sukuna, se escondendo e tudo, ou então numa velocidade muito rápida, ele olha ali pro Sukuna, o Sukuna olha pra ele, o Sukuna fala, pô, você eu não conheço. E aí o Miguel fala, pô, se você não me conhece, você devia explorar mais o mundo, vocês japoneses tinham que, né, conhecer o mundo, né, e tudo mais. E é ali que a gente encerra esse capítulo. E bom, gente, agora tratando sobre o capítulo em si, as partes mais legais no meu ponto de vista foram as novas utilizações do novo estilo da sombra que o Kusakabe nos mostrou, como a extensão do domínio simples e até mesmo ali a sua lua nebulosa quando ele ativa, aparentemente, energia amaldiçoada na sua espada para que ela continue ali a partir de um objeto quebrado, lembrando também quando o Yuji ele inferiu ali energia amaldiçoada dentro da espada para a espada ter mais força, por exemplo. Espada não, né? Eu acho que era uma lança, alguma coisa assim, uma faquinha, não lembro exatamente. Mas da mesma forma que o feiticeiro ele consegue colocar energia amaldiçoada num objeto para o objeto ter mais força ali quando ele for aplicar um corte, alguma coisa assim, da mesma forma que o Kusakabe faz agora, só que aparentemente materializando ali, vamos colocar assim, a sua energia amaldiçoada no restante da espada a partir de um objeto quebradinho. Eu acho que essa foi a parte mais interessante porque o drama em si do Kusakabe carrega um grande de um problema, desenvolvimento de personagem. O que eu quero dizer com isso é, o Kusakabe ele nunca teve um desenvolvimento ou então tempo de tela necessário para você sentir empatia pelo personagem. Como eu sempre digo para vocês, nós humanos, nós procuramos sempre por estímulos novos ou então estímulos recorrentes, dependendo sempre da situação. Então nosso estímulo ao ler Jujutsu ou outras obras é nos divertir, nos entreter, esse tipo de coisa, sentir as emoções. Só que o que acontece aqui em Jujutsu?
por causa da frequência de repetições ali nas ações e também acontecimentos recentes, faz com que nós nos sintamos totalmente cansados. E mesmo que você leia um volume inteiro de Jujutsu dessa luta aí contra o Sukuna depois do Gojo, poucos momentos vão te empolgar numa leitura de um volume completo. Eu discordo totalmente do que o Danael falou lá no vídeo dele, principalmente porque essa luta tá arrastada há muito tempo. Mesmo em um volume normal, você sentiria como se estivesse algo totalmente maçante, porque entra um personagem novo, mostra alguma habilidade, é reconhecido de alguma forma e tudo, ou então mostra ali um flashback pra falar assim, meu Deus, olha como esse personagem é legal, e depois Sukuna derrota eles, e aí nós vamos para o próximo personagem e esse ciclo vai se repetindo todas as vezes ali. O problema disso é quando não tem carga emocional. Exatamente, quando você não desenvolve o personagem para se apegar ao personagem, você não sente essa dor. Ao contrário do que a gente viu quando a gente observou o Megumi sofrendo pela sua irmã. É uma situação completamente diferente, por quê? Porque o Megumi tem tempo de tela, porque o Megumi tem um desenvolvimento a mais como um personagem. Por que a gente sofre com o Itadori muitas vezes? Porque o Itadori é o protagonista e ele aparece muitas vezes, a sua história tá ali gravada, você tá acompanhando ele. Já o Kusakabe não tem isso, o Higuruma tem muito pouco, então você não se apega tanto aos personagens, você começa a não sentir mais nem a morte deles, nem nada, porque a gente já sabe que ele vai morrer. O grande problema disso é quando isso acontece de forma muito rápida. O que resolveria isso seria bem antes lá em Jujutsu, todos os personagens sendo trabalhados em sua completude, para que você entenda, se apegue ou minimamente se importe o bastante para sofrer por ele. Por isso que a dramatização de Jujutsu não tá funcionando, porque é uma ação repetida e além de ser uma ação repetida, nós ainda temos esse desenvolvimento de personagem que não existiu. Tudo foi cortado para algo muito reto, vamos logo e papapá, porque esse também é o mundo Jujutsu. Pode ser um conceito até interessante, mas sem a dramatização você perde muito e se torna apenas mata, morre, mata, morre. Seria basicamente como assistir uma guerra, mas sem se apegar a nenhum personagem. Logo, você só está vendo para ver as bombas explodindo, todo mundo lá se matando e pronto, acabou. Você não tem ali uma conexão. Quando passa, você pensa, aquele personagem era mais ou menos. Por quê? Você não teve ali uma conexão com o personagem, não criou estímulos e sequer vínculos entre eles. E aí então você fala assim, pô, Joe, você só tá criticando porque o Gojo morreu, você gostava dele por causa disso, tal. Primeira coisa, Gojo não é o meu personagem favorito. Segunda coisa, a morte off-screen do Gojo, ela pode ser bem utilizada ali, mas a cena off-screen do Kusakabe já começa a tornar tudo muito repetitivo e maçante, chato. Isso serve para te prender, só que já em Jujutsu, a cena off-screen, ela já não surte mais esse efeito por causa da repetição. E aí quando eu digo repetição, vou utilizar uma analogia bem legal aqui para vocês. Comam Nutella, vocês que gostam, né, todos os dias, ou comam aquela comida que você gosta todos os dias, toda hora, no almoço, na janta, no café da manhã, sei lá. Vai comendo. Ela é muito boa, né? No começo vai ser muito bom. Você vai ter aquela sensação, nossa, tá maravilhoso. Só que com o tempo, essa repetição, você vai se acostumar, o seu corpo se acostuma e logo você enjoa. Isso mesmo, o ser humano sempre procura por estímulos. Quando já não tem mais estímulos, quando você se acostuma, quando fica apenas na monotonia, porque aquilo que era tão bom hoje já não é tão bom, logo você vai começando a desgostar e você vai começar a não suportar mais essa repetição de comida, entende? Então da mesma forma acontece em Jujutsu. Quanto mais repete o mesmo fluxo toda hora, aparece personagem novo, apanha, é derrotado, o Sukuna não demonstra nenhuma fraqueza ou então que tá muito ferido, embora o seu coração ainda tá machucado, e a gente sabe que se permanecer assim, pode ser que ele seja derrotado de alguma forma ou então selado por Itadori Yuji. Essa é uma teoria que eu tô pensando aqui na minha cabeça de alguma forma, não sei como isso pode acontecer, mas através da fraqueza, dos nerfs e tudo, talvez o Itadori consiga comer o Sukuna, se é que vocês me entendem, e o Itadori sendo utilizado dessa forma como um talismã que fecha ali, assim como fecha nos seus dedos, o Itadori vai ser o talismã que vai fechar o Sukuna, mas isso é só uma teoria. De toda forma, voltando aqui, essa repetição cansa, então da mesma forma que se você comer Nutella, por exemplo, todo dia, ou então uma comida que você gosta muito todo dia, com o tempo você vai enjoar, você não vai aguentar mais, galera. Então é a mesma coisa que acontece em
em Jujutsu. Aí os caras vêm aqui criticar com mimimi, só reclama, blá 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 blá. Cara, aprende a notar o que a gente tá explicando, na moral. Isso pra mim, desculpa, mas é burrice. Porque eu não tô falando que é chato por ser chato. Eu estou explicando porque é chato, toda a construção do porquê é chato. Então, cara, simplesmente seu argumento pra mim não conta de nada. E a sua zoeirinha, bom, eu não caio nela. Na verdade, me motiva a criticar ainda mais esse ponto para que um dia talvez você entenda isso. Talvez quando você crescer. E agora, ainda para finalizar o vídeo, eu digo para vocês o comentário dos japoneses que eu pude acompanhar dos últimos capítulos de Jujutsu, pelo menos até o 253, que foi até onde saiu, né? Porque no Japão, de verdade, o capítulo será lançado apenas na segunda-feira para eles, que seria o nosso domingo. E eu vi muitos comentários, em sua grande maioria, do pessoal se perguntando onde está o protagonista, cadê o protagonista dessa história? Só aparece Sukuna agora e tal. Outras pessoas acabaram discutindo ali quem vence agora, Maki ou Kusakabe, porque eles se focam em outra coisa que não no Sukuna, porque Sukuna já é o mais forte, já não é interessante comentar sobre ele, mas sim comentar sobre os outros personagens que venceriam um ao outro, porque nós queremos ver um embate muitas vezes de igual para igual, ou pelo menos que um consiga ali fazer alguma coisa contra um personagem que é muito mais forte, como nós vimos na luta de Gojo contra Sukuna, porque até mesmo encontrei alguns comentários de eu quero a mesma emoção da luta do Gojo contra o Sukuna, os próprios japoneses também comentando isso. Então acontece a mesma coisa que acontece aqui, acontece lá, só que em sua grande maioria de comentários, galera, é que Jujutsu se tornou uma comédia, é engraçado, sabe, porque você apenas tá dando risada de tudo que tá acontecendo e é isso aí. Na maioria dos comentários dos japoneses, eles apenas zoam com a obra, não num sentido negativo, mas sim uma zoeira assim como a gente tem aqui, e se perguntando se Jujutsu se tornou em um gag mangá, um mangá de comédia, porque se tornou uma comédia. Explicações? Ah, não tem explicação nenhuma, é só as lutas ali, e você dá risada porque o Sukuna bateu em um, bateu no outro, e olha o que tá acontecendo, entendeu? Eles estão dando risada de toda a situação, porque, pô, não se leva a sério, as pessoas não estão levando a sério, estão realmente se divertindo com a desgraça, mas no sentido de, pô, eu não levo mais essa obra a sério, eu não levo a sério os poderes, eu não levo a sério nada, então eu vou apenas rir de toda a desgraça que tá acontecendo e esperar até o final, pra ver se o autor tem coragem de fazer o vilão vencer no final, ou então os protagonistas serem todos dizimados. Esses são os principais comentários dos japoneses, pelo que eu pude ver em fóruns japoneses, como o Chu-chan, né, que seria, ou então 5chan, e também Jump Matomi, que é onde os leitores da Jump principalmente comentam ali sobre os mangás que estão mais em alta lá no Japão, como, sei lá, o Boruto, o Jujutsu Kaisen, não, Boruto não tá tanto, o Jujutsu Kaisen, ou então a Hero Academia, One Piece, e por aí vai, entendeu? Então, gente, é isso, o vídeo fica por aqui, acho que eu abordei todos os temas que eu anotei que eu gostaria de falar pra vocês, espero que vocês tenham compreendido, o vídeo ficou longo, mas eu acredito que foi necessário. O Mano Joe está indo nessa, até uma próxima, e não esperem de mim que eu vou passar pano, eu só passo pano se eu realmente gostar de alguma coisa, e eu explico que eu tô passando pano. Às vezes eu sei que é ruim, mas eu gosto, e aí eu explico, ó, é ruim, mas eu gosto. Só que agora eu não tô gostando, então eu vou falar sempre a minha opinião. Não tenho medo de nenhum de vocês que ficam aí só metendo hate em cima de mim, beleza? Vem pro pau, papai. Vem pro pau. E pra você que chegou até o final do vídeo, eu tenho uma surpresinha pra você, ó, que é só tocada no meu violãozinho. Mais um capítulo que se repete, Kusakabe já tomou um cacete, todos pro Sukuna vão apanhar, e assimilação não vão suportar. E o Akutami continua com um roteiro favorável pro Sukuna.